Geografia, isso mesmo. Isso aí. Psicofotografia. Então é o seguinte... Quem não é só pintura também, é desenho, né? Também. Isso. Então vamos trazer quem está entendendo esse negócio aí para a conversa? Dolaci, vamos ir? Olá, boa noite. Boa noite, Cláudio. E aí, meus amigos? Você viu? Tá nos ouvindo? Opa, estou sim, estava com um pequeno delay aqui. Mas já melhorou? Agora sim. Mas é muito bom estar entre amigos e pessoas tão queridas. Tá? E dá até um nó aqui na cabeça e no coração, porque estou falando aí com 4 amigos muito queridos, e estamos aqui em São Paulo, e o Marcelo Shoa trabalha na mesma casa espírita que nós, na sala ao lado da onde são realizados os trabalhos que nós vamos comentar aqui hoje. Então, eu estou no meio, assim, só de feras, estou muito bem amparado essa noite aí. Sim. É isso daí. Luiz falou que está sentindo saudade dos alunos dele de violão. Pois é, eu fugi do Luiz. Eu falei assim, Luiz, eu vou estudar todos os dias o violão. Eu falei assim, Luiz, eu preciso de você para retomar a música. E ele, na maior boa vontade, abriu a agenda dele para mim. Só que aí é uma vez por semana. Eu falo assim, ele me liga, e aí, vamos fazer hoje? Eu falei, Luiz, não vai dar certo hoje por causa disso, daquilo. Então tá, a gente faz semana que vem. Aí ele me liga, e aí, vai dar hoje? Luiz, você não vai acreditar, estou fora de casa aqui num cliente e tal. Aí eu sei que eu consegui dar um olé nele aí uns dias, mas hoje, olha aí, ó. Hoje ele me achou. Eu vou descobrir agora, então, é porque você está envolvido aí com o trabalho, né? Eu acho que ele apareceu hoje, foi para assim, vamos fazer essa semana, vamos fazer no final de semana. Já que você não atende minhas ligações, eu vou aí na live te buscar. E ver cobrar ao vivo. Gente, já que eu paguei antecipado. Muitas músicas, então tem que... Devagarinho vai, né? Mas eu não posso desperdiçar o Luiz, não, porque é um dos maiores produtores aí musicais que nós temos, não só de música espírita, mas de vários outros trabalhos. E eu é que devia estar correndo atrás dele, não ele atrás de mim. Luiz, essa semana nós vamos dar um jeito, viu? Isso, vamos. Ô, gente. Nós vamos inaugurar a Psicomúsica. Deixa para lá. Vamos criar confusão, não. Tem, né? Com a tecnologia de hoje, a gente liga aqui, já faz a aula, já transmissão, tá tudo certo. Eu já fiquei até todo feliz. Eu achei que o Luiz falou, vamos inaugurar a piscina. Nesse frio? Ô, gente, então, o assunto é bacana. A gente conversei com o Cláudio hoje, né? Que esse tempo, a gente brincou, né? 2 horas para ele, 2 horas para mim, só para a gente contar um pouquinho do que a gente já viveu nesse negócio de pintura mediúnica, né, Cláudio? E hoje eu vou deixar mais o Cláudio trazer a experiência que ele tem tido lá em São Paulo, né? Ele que conta, né? Já contou aí uma vez que começou a ter esse contato mais próximo da pintura mediúnica aqui, né? Na reunião que a gente tem no SER, que a Janaína faz parte, né, como médium, e é uma reunião muito, muito, muito especial. E daí, o que acontece? O Cláudio muda para São Paulo, chega em São Paulo, e chega lá, está tudo preparado para ele começar o trabalho no Instituto de Educação, né, na Espírita de Educação, e tem um trabalho de pintura mediúnica, um trabalho super rico, e ele, ou seja, a espiritualidade não dá ponto sem nó, né? É sempre trabalhando. A Adriana também muito ativa lá, ela está por aí também, né? Fala, vai para aparecer aí. Tá aqui do lado. Vai para aparecer aí. E muito ativa e tudo. Então a gente fica muito feliz, né, de ver que nós não estamos soltos, né, ao léu, se as coisas são soltas, não são, né? São planejamento divino para quem deseja trabalhar, né, pelo bem e pelo crescimento. Ele é
ele é muito exato, né? As portas abertas estão abertas, as que não devem estar, não estão, e as coisas correm normal para quem busca fazer, né, o bem. E eu queria explicar, antes da gente começar, esse fundo aí que está na tela, não precisa tirar ninguém não, que eu vou jogar ele por cima de vocês. Vocês estão vendo aí, né? O que vem a ser isso daí? Esse é um plástico que fica sobre a mesa quando a gente faz a pintura mediúnica, só que tem anos e anos esse plástico. Então, aí tem rabisco e pincelada de tudo quanto é pintor que vocês imaginarem. Então a gente brinca assim, né? Se um quadro do Renoir custa o que custa, eu não sei quanto que custa esse plástico aí não, porque aí tem Renoir, tem Modigliani, tem Da Vinci, ih, rapaz, tem Antônio Francisco Lisboa, tem Chagall, tem Monet, tem Van Gogh, Janira, Van Gogh. Quem mais, João? Lorenzo de Mônaco, o monge. Tem. Nossa, agora eu vou ler. Tem Toulouse-Lautrec. Tem. Nossa, Tissot demais, tem muito Tissot aí. Cândido Portinari. Cândido Portinari. Tem Rembrandt. Aí tem muita pincelada bacana e muita história. Hokusai. Nossa, não me lembro esse não, tadinho. Esse aí. Tem história o Hokusai, hein? Essa história aí é complicada. Mas tem muita gente bacana que passou por lá, né? Tarsila, gente, escritor Pedro II, tem Pansete, né? Tem Matisse, então, enfim, essa é a nossa toalha de trabalho e que eu fotografei e tal para guardar na memória, né? Os anos de pintura mediúnica, todos eles realizados com Janaína, né? Então, muita gratidão a ela, muita gratidão aos espíritos. Então é isso, que é essa pintura aí. E Cláudio, por onde começamos, meu amigo? Olha, vamos começar primeiramente eu agradecendo a vocês pela oportunidade de tratarmos desse assunto, que se iniciou na semana passada com um estudo no Espiritismo em Casa, que vocês transmitem, né? E onde falamos da pintura mediúnica com a finalidade terapêutica. E o nosso objetivo da semana passada, e hoje ele vai se desdobrar por outros caminhos, é mostrar para os espíritas, para os médiuns, para os dirigentes de reuniões mediúnicas, para os dirigentes de casas espíritas, que essa modalidade de mediunidade, que é o desenho mediúnico, que está lá na questão 190 do livro dos médiuns, ela é tratada bem rapidamente, é uma mediunidade de efeito intelectual, né, e ela normalmente é conhecida por nós espíritas quando vem algum pintor famoso e faz um desenho e assina, e isso acaba mostrando a imortalidade da alma. Isso ficou muito famoso lá atrás, principalmente com Gasparetto, né? Ainda continua esse tipo de trabalho, algumas obras são até revertidas em recursos para as casas, muitas casas se mantêm hoje com esse trabalho, mas nós queremos justamente mostrar que não existe só esta frente de trabalho com a pintura mediúnica. Ela também se desdobra em outra vertente, que é terapêutica. E como essa semana o tema central aí dos estudos foi sobre o perdão, e nós vamos verificando que o próprio Jesus havia nos solicitado, né? Reconcilia-te com teu adversário, está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 25. Então, nós queremos mostrar que perdoar é terapêutico. A maioria tem muitas doenças do corpo e da alma, da psique, que são em função do não perdão.
E às vezes nós precisamos da casa espírita, de elementos externos que nos auxiliem nesse reequilíbrio. E esse trabalho com a pintura mediúnica é uma dessas possibilidades conhecidas como terapia complementar espírita, nome esse que é dado pela própria Associação Médica Espírita, com tantos médicos e cientistas. Então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, mas não sem antes também cumprimentar e agradecer aos amigos que estão nos assistindo, agradecer ao Instituto Espírita de Educação, que foi a casa que nos acolheu aqui em São Paulo, nos recebeu e nos deu oportunidade do trabalho, e também as diversas pessoas que durante a nossa estadia aí no SER, a Janaína e tantos outros queridos amigos, também nos acolheram, e foi onde tudo iniciou, porque vocês que me conhecem há mais tempo em Belo Horizonte sabem que o meu envolvimento é com a música, né? O Luiz eu tive a honra de produzir uma música, né, que é o Cândido Chico, que foi o Luiz que me auxiliou, né, fez todo o trabalho para a gente, e então a relação minha era com a música. Só que quando em um determinado momento o SER estava fazendo o seminário Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e eu cheguei até um dia lá para o Júlio para a gente conversar não sei o quê, falou, olha, estamos no meio aqui do planejamento do seminário, estamos precisando de pessoas, entra aí para engrossar o caldo, e nós adentramos lá, estava tendo esse intercâmbio maravilhoso, que era da espiritualidade, os pintores, produzindo material, quadros, para o seminário litero-musical. E foi ali que nós tivemos o primeiro contato com esse trabalho para o SER, que eram quadros que iam ser utilizados no seminário, e esse intercâmbio bonito aí com a espiritualidade. Depois teve o Pensamento e Vida, que inclusive tem uma coisa muito bacana, que é o projeto Pensamento e Vida na espiritualidade, né, com editais e tudo, né? E o mais bacana, para quem não sabe, é que os pintores, né, eles chegavam e tratavam o Júlio como o cliente. Olha, o cliente solicitou a encomenda, o cliente isso, o cliente aquilo, e era o cliente no bom sentido, né? Mas tem muita história aí, porque a gente percebe que quando tem um trabalho de estudo e tem seriedade, a espiritualidade toda ela se mobiliza e traz, né, esse intercâmbio de uma forma muito saudável. Aliás, eu tenho até que corrigir, né? Não é a espiritualidade que se mobiliza, porque o Júlio também, numa determinada reunião, eu lembro, ele falou assim, olha, se vocês puderem, estejam lá no seminário conosco, são nossos convidados. Aí o Espírito virou para ele e falou assim, eu achei que era o contrário, porque o planejamento era deles e não nosso, né? Então a gente às vezes se esquece disso. Então nós é que somos os convidados para o trabalho, e a gente acha que é o contrário, né? Então foi muito rico aquele momento, desdobrou também um livro que, inclusive, tem no Instituto Espírita de Educação, viu? Mesmo? Que é O Morro Alto, que é fruto desse trabalho, dessas pinturas, desses quadros que estão aí atrás do Júlio, lá do Tiago. A capa do livro, né? A capa do livro, exatamente. Então, é como o Júlio disse, só para falar do projeto Morro Alto e como é que foi isso, ele levaria, no mínimo, umas 2 horas. E nós, do lado de cá também, para falarmos um pouco da experiência com o SER e mais que está acontecendo hoje no IEE, pelo menos mais umas 2 horas. Mas nós vamos tentar, então, resumir um pouco, mostrando as possibilidades hoje, com a pintura mediúnica, através desse viés terapêutico, mas, principalmente, mostrando a nossa experiência, porque já existem vários outros grupos, nós abordamos sobre eles nesse estudo que nós fizemos aí no Espiritismo em Casa. Depois, quem quiser, procure aí no YouTube, vai achar, né, Cláudio Marins e o Pintura Mediúnica. Mas hoje nós vamos tentar compartilhar um pouco da nossa experiência, e, logicamente, vocês aí vão conduzindo e interagindo conosco.
E então, lembrando do tema, né, do perdão, e aqui, eu não sei se... perfeito, compartilhamos, né? Dentro do trabalho que nós realizamos hoje, dentro do Instituto Espírita de Educação, primeiro, é uma reunião que foi implantada lá. Quando nós chegamos em São Paulo, fomos orientados pela espiritualidade a estar lá e fomos imediatamente acolhidos. Então, a nossa gratidão, mais uma vez. E já havia se formado recentemente uma equipe de pintura mediúnica com essa finalidade, e é uma espécie de laboratório que já contempla hoje em torno de 4 anos ou mais, um pouquinho mais, e a cada dia nós vamos estudando e descobrindo aonde a espiritualidade vai, né, também nos mostrando caminhos, a finalidade ampla deste trabalho. E nós sempre nos surpreendemos. Aqui um pouquinho, é um diagrama mostrando que esse trabalho ele envolve 3 pessoas, né? É o espírito que vai pintar, que não necessariamente é um espírito famoso, vamos dizer assim, que normalmente nesse trabalho nosso é um espírito que precisa passar por um processo terapêutico, e a pintura ali com o médium é como se fosse uma arte-terapia para este espírito. Temos o médium que ele foi, então, de certa forma, compromissado com esse trabalho, então é dada a oportunidade dele cumprir um combinado, e isso vai, logicamente, fazendo o crescimento dele, né, como ser. E tem também uma interação com uma pessoa que é o assistido, que, no nosso caso, ele não é uma reunião aberta ao público. Eu vou falar rapidamente que são 2 salas, uma onde tem um dia da semana em horário, no nosso caso lá é as segundas e terças-feiras. Na terça é o dia que eu fico lá, é das 20 às 21. Então, uma pessoa que vai e passa pelo atendimento fraterno, o atendente, dependendo do caso, encaminha para o nosso trabalho. E nós ficamos numa sala onde nós vamos fazer o estudo do Evangelho, e vamos mostrando ali Jesus e a sua terapêutica, e explicando como que é o trabalho. Isso dura 1 hora. Enquanto isso, na outra sala é levado a ficha com o nome da pessoa, e os médiuns fazem os desenhos. E ali, então, ao final, o desenho é levado num saquinho de presente para o encarnado, que leva isso para casa e fica com esse desenho lá por 30 dias, que é a sugestão, interagindo com este desenho. Alguns poderão se perguntar, mas isso é um santinho, isso é um amuleto que nós devemos evitar dentro da doutrina. No primeiro momento pode parecer que isso é um amuleto, mas nós vamos explicar mais adiante que isso é uma fluidoterapia. E como já dizia Kardec, na Revista Espírita, de 1868, mês de março, quando ele fala lá de curas imediatas, nós, como seres espirituais encarnados, tem remédio para 3 estágios, e um é mais adequado que o outro. Então, nós temos remédios que às vezes são necessários para o corpo físico, e não adianta ser só dar passe que não vai resolver. Tem outros que é para o perispírito, aí não adianta você ficar dando aspirina, que também não vai resolver. E tem outros que é para a psique da pessoa, que também são coisas mais sutis e que precisam, de certa forma, trabalhar questões do inconsciente. E mais uma vez, linkando com o tema, perdão, não sei se vocês se lembram de uma história que Divaldo contou uma vez em público, que ele precisou fazer uma cirurgia, né, problemas de coração, e aí Joana aparece para ele e fala assim, vá no espelho e procure descobrir aonde que está a causa dessa desarmonia. E ele ficou por muito tempo refletindo e foi descobrir que foi uma situação lá, mais ou menos aos 16 anos de idade, na adolescência dele, um ressentimento que mais de 30 anos depois causou ali uma questão orgânica. Então, quando nós estamos passando por situações onde são geradas raivas,
depois mágoas, ressentimentos, isso fica mal resolvido, isso tudo vai para o nosso inconsciente, aquela sujeirinha mal resolvida. E, às vezes, no nosso consciente, a gente não vai lembrar disso, mas podem ser coisas de vidas passadas, como a doutrina já nos esclarece, mas podem ser coisas da vida atual também. E nós temos que, de certa forma, lidar com isso, né? Então, esse Cláudio, trabalho... Oi? desculpa só te interromper, só para retomar. Pois não. Essa figura do assistido encarnado, essa terceira figura, me chamou muita atenção. Eu acho que é uma novidade que está aí, né? Só me volta a falar, em qual das salas ele fica durante o trabalho? O assistido fica na sala da evangelização. Entendi. Ele não fica em contato com os médiuns, porque na reunião mediúnica é uma sala que fica... acontece como se fosse uma reunião mediúnica tradicional, né? É mais reservada, ficam os médios, a equipe que se prepara antes e tal, e nós já sabemos que durante os desenhos já são trazidos ali os desenhos com a terapêutica, seja de cores, seja de energias que são impregnadas no desenho, que vão ser entregues diretamente para o assistido quando é levado para ele no final da sessão, vamos dizer assim, daquela reunião. E é interessante que normalmente são temas mais florais, depois eu vou mostrar aqui, mas também tem alguns símbolos, e é muito interessante a sensação de pertencimento e de acolhimento que o assistido ele fica, porque é como se fosse um remedinho, uma posologia em forma de desenho. E por que a gente está falando da arte, aí, a dor que é curada aí, né, no início, quando o Luiz suscitou na pesquisa para quê? Qual que é a função da dor? E nós sabemos que a arte é terapêutica, né? Todo mundo que lida com arte, todo mundo que estuda arte-terapia, os profissionais que lidam com isso, sabe que esses símbolos que são trazidos, seja através de desenhos, da música, o fazer artístico, o consumir a boa arte, isso tudo é terapêutico, é uma ligação com o espiritual. Então, esses desenhos são uma das formas. Ao receber este desenho, o assistido ele vai para casa já com, de certa forma, um norteamento nosso, dizendo que o desenho ele é um auxiliar, mas ele não vai curar ninguém, mesmo porque o nosso objetivo é que a pessoa desperte para a responsabilidade dela como agente de mudança interior, e que esse desenho ele vai ser, de certa forma, um auxílio, um remedinho espiritual, entre aspas, vamos dizer assim, para que ele possa se fortalecer, possa se reharmonizar com suas energias e com os seus pensamentos. Aquilo que chega na pintura desperte um novo olhar e situações de reequilíbrio que possa fortalecê-lo na sua mudança. E quando a pessoa está muito desequilibrada, nós sabemos que ela também, por si só, não consegue se harmonizar e buscar aquela decisão de mudança que é necessária para o seu reequilíbrio. Alguns grupos que trabalham como o nosso, eles têm, às vezes, uma dinâmica um pouco diferente, que vai só até o tratamento com o espírito que pinta, que também está sendo, de certa forma, tratado. Porque é importante lembrar que, dependendo do tipo de desencarne, pode ser um AVC e da condição que o espírito chega do outro lado, ele não tem condição de chegar e passar pela psicografia, pela psicofonia, porque ele mal consegue falar do outro lado ou movimentar os membros, né, o braço. Então, esse choque anímico que acontece com o espírito às vezes nós temos esses espíritos famosos coordenando esses trabalhos, que sabemos, inclusive, viu, Júlio, João, Tiago e Luiz, que está sob a coordenação de Maria, esse tipo de trabalho com a arte no plano espiritual. A gente ouve falar de Alcione, lá em Renúncia e tal, mas quem coordena isso tudo é Maria, que, inclusive, nós sabemos lá em Memórias de um Suicida... Oi?
Pinta, minha filha. Exatamente. É por aí, né? Agora não é só canta, minha filha. Também pode ser dança, minha filha. Faça escultura, né? Faça teatro. Tudo isso são elementos terapêuticos, mas é importante frisar que se aqui na Terra nós já sabemos que isso é bom para o espírito, porque nós não somos máquinas, né? Nós somos seres emocionais. Inclusive, essa semana alguém perguntou para o Tales, né? Acho que foi o João. Falou, poxa, existe uma lógica aí do perdão, porque estava lá o 70 vezes 7, né? Tem um raciocínio lógico. E para as coisas do espírito não existe lógica, porque nós somos seres emocionais. E para a emoção não existe lógica, não existe razão, né? Então, tudo que envolve arte vai trabalhar, de certa forma, com as emoções, com o subconsciente. Quando alguém está desenhando ali fazendo um desenho, seja o pintor ou seja o médium, de certa forma está trazendo à tona conteúdos que estão no seu inconsciente, que ele não tem acesso pelo consciente. Então isso vai trazendo coisas que vão auxiliando a pessoa a se melhorar e dissolver coisas cristalizadas que ele nem lembra ou não tem acesso, né? Deixa eu ficar um pouco calado agora e deixar vocês também perguntarem, trazer as contribuições, porque, como eu disse, se deixar, eu disparo aqui e vou embora, né? Daqui, 1h da manhã, eu ainda estou falando aqui, vocês ainda não perguntaram nada, né? Mas a gente vai... Vou até tomar uma aguinha aqui, ó. Mas conclui, acho que tá bacana para a gente conhecer o trabalho. A gente estava conversando mais cedo, né? De que as reuniões mediúnicas, elas diferem umas das outras, as casas espíritas, né, vão tendo nuances diferentes umas das outras, e que é muito importante que a gente não tema o trabalho da pintura, né, Cláudio, que a gente estava falando mais cedo, né, que esse aqui você está expondo o que acontece lá especificamente no IEE, né, é uma atividade. Não necessariamente para trabalhar com a pintura mediúnica, você precisa ter uma função terapêutica de imediato, você não precisa também vender quadros, né? Por exemplo, você não precisa se preocupar. Eu acho que com isso, o que importa é que o médium esteja amparado, acolhido, que a mediunidade dele esteja sendo trabalhada dentro do evangelho, para que ele possa servir com a pintura, né? A gente até brincou, assim, olha, seja escrevendo ou seja pintando, né? Escrever e pintar são apenas duas formas de comunicação, não é? Pensar que a escrita é superior à pintura é um disparate, não tem a ver essa questão, né? Então você tem a psicofonia, você tem a psicografia, e você tem a pintura mediúnica trabalhando o desenvolvimento do ser. E é importante a gente lembrar que nós temos espíritos ligados à arte da pintura. Eles também se comunicam, não é mesmo? Então, nem sempre é uma questão terapêutica apenas, né? Nem é sempre uma questão artística apenas. O que a gente veio aprendendo lá, o que a gente aprendeu muito na nossa reunião, é que esses companheiros, principalmente esses que são muito conhecidos, né? E que a gente entra também, às vezes, numa dificuldade, né, disso, né? Algumas pessoas perguntam assim, por que é só Renoir, é só esse pintor famoso, só esse cara assim e tal? O Cláudio está aí mostrando, né? O trabalho com a pintura não é só com eles. O trabalho com estes pintores tem uma função específica e precisa ser trabalhada. Mas, por exemplo, a gente tem um caso com relação à pintura, ao trabalho da mediunidade da pintura ou do desenho, né? Da expressão das artes plásticas, né? Que seria... que é o Adriano Alves, que é o nosso amigo, que vou citá-lo, pedir permissão a ele, é meu amigo e vai me perdoar. Mas ele está aqui, viu? Ele está aí? Está aí. Na parada? Está aí, está na parada. Então ele... Depois manda o link para ele. Então é o seguinte, ele ia para a reunião do Consolador, né, e tal,
e tranquilamente, os trabalhos mediúnicos aconteciam normalmente, ele ficava numa mesinha com os papéis dele, com as lápis e os giz, né, os giz de cera, pastel e tal, e enquanto a reunião acontecia, ele inspiradamente ia desenhando. No final da reunião, ele tinha aqueles desenhos. Necessariamente, não precisava de você estar ali tendo que entender, será que isso, o que isso quer dizer, né? Dar uma função, começar a ficar, né? Nem sempre você precisa fazer isso. Às vezes, quando você termina o desenho, alguém na reunião, alguma pessoa, é interessante isso, olha para o desenho e fala assim, nossa, me dá esse desenho. Você já descobre para quem que ele foi feito, você já descobre, né? É muito natural. Gente, é arte também, sabe? O médium, ele dá voz, ele empresta o seu corpo para que a arte também aconteça através deles. Por quê? Que o Cláudio falou, porque o pintor desencarnado também precisa do processo do choque anímico, porque o médium, que também geralmente é ligado a esses pintores, também precisa, né, do contato e do desenvolvimento. E eu não gostaria de não acreditar que essa questão da resistência com as artes da mediunidade seja a mesma da resistência das artes em outros campos do saber, né? Ou seja, não considerar a arte como um campo do saber, um campo do desenvolvimento intelectual, um campo do desenvolvimento humano, né? Entendendo que só se desenvolve intelectualmente se estudarmos matemática ou, né, português ou as questões científicas e tal. Não está. Na nossa reunião mesmo, a gente vai falando do que a gente está vivendo, né? Existe um conceito de que existe uma equação de cores ali, né? As cores também têm energia, né? Existe um cálculo, existe um processo que acontece quando faz uma pintura destinada a uma terapêutica, seja as cores que são utilizadas, a combinação dessas cores, né? E tudo mais. Então, não é uma coisa aleatória. E, bem, para fechar minha fala, o que eu acho que muito do que a gente sente que é essa mediunidade um tanto marginalizada por algumas casas e alguns dirigentes, de realmente rever, buscar ter mais conhecimento sobre esse processo, porque nos parece que essa mediunidade ligada às artes, e principalmente a pintura mediúnica, tem crescido muito. Então, a cada dia vai chegar mais gente na casa espírita, mais médiums, mais artistas. A questão agora é decidir se nós vamos acolher, não é, o médium, sabendo e conhecendo aquela mediunidade, ou se nós vamos temendo por desconhecimento, afastá-lo, não é, do ambiente em que ele deveria desenvolver-se, não é? Então, acho que é muito bacana ter o IEE que faz um estudo sério, que faz um estudo sistemático, né? Estudo científico do fenômeno, que é outra coisa que eu defendo muito, que no processo mediúnico a gente não perca o interesse pela pesquisa, não é, científica, pela perquisição do processo, não é, com um grupo que esteja saudável, que esteja atento aos preceitos da doutrina, atentos às questões da vaidade, do interesse pessoal, mas que possa dar vazão para essa mediunidade tão bela, né, que nos proporcionou aí muito do que a gente conhece. O Tissot, né, quem já leu lá o Espiritismo na Arte, né, o Tissot, e a gente já teve contato também com o Espírito na reunião, ele pintou lá a história de Jesus, né? Aí de nós, né, gente, se nós não tivéssemos nenhum registro desses artistas, né, se eles não pudessem retratar, né, as coisas para a gente, quanta beleza tem, né? Quanta elevação espiritual se encontra numa peça,
artística nesse sentido. Então, é muito importante que essa mediunidade ela saia dessa marginalidade, que pode ser uma coisa pessoal, apesar de eu conversar com várias pessoas, se elas sentirem também assim, tirar essa mediunidade da marginalidade e trazer, né, para o cotidiano da casa espírita, porque a arte precisa desse espaço, né? A espiritualidade precisa também se manifestar, e ele tem que saber onde aplicar isso, né? O Adriano respondeu e o Luiz quer falar. Diga. Não, eu não sei colocar, não tem essa... Coloca a resposta do Adriano aí, gente. Pode. Aí, ó. Porque ele foi citado aí, né? Bom, enquanto isso eu vou falando que é o seguinte, esse assunto eu acho muito interessante. Eu me lembro, primeiro, citar aqui um livro do Chico Xavier, que é o Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, né? Que é um livro que, na verdade, fala muito sobre mediunidade, né? Um livro incrível, assim, às vezes pequenos detalhes ali, tem muita coisa, mas numa determinada parte, um espírito fala lá sobre a questão da arte, e ele fala uma frase, a arte aqui no nosso plano aqui é muito mais utilizada para a educação do que... Então, quer dizer, ou seja, não só nesse livro, como em vários outros do Espiritismo, a gente vê a importância da arte, mas eu acho que é importante, para a gente compreender essa importância da arte, enxergar um pouco diferente, que eu acho que um trabalho dessa natureza, um livro explicando, né, todos os mais detalhes, estudando cientificamente, porque muitas vezes a arte aqui, ela é muito colocada em contexto de idolatrar, de outras coisas, isso acaba afastando, quer dizer, não necessariamente, mas pode acabar afastando dessa função básica, natural, terapêutica, que é de como a gente trabalha com criança, evangelização, a criança pegar e se expressar através do desenho, uma coisa normal, cotidiana, sim, porém de importância para a pessoa, para um trabalho que você vai fazer, seja inclusive no contexto de educação, né? Sim. Porque, quer dizer, inclusive uma coisa que eu tenho trabalhado com isso, com criança, mas com arte, e a gente vê que existe mesmo uma energia diferente que circula quando a arte está presente ali, que faz bem para o ambiente, não só para a criança, para o professor, faz e é exatamente por isso, são vias além do cognitivo, né? Então, mas eu acho importante esse tipo de trabalho, como o Cláudio está fazendo aí, um livro explicando, porque senão as pessoas distanciam, falam, que lindo, não sei o que, famoso, mas depois, não, vamos fazer uma coisa simples, básica aqui, não, isso aí não é importante. Não, o importante é simples e básico, mas é importante. E, por exemplo, a própria musicoterapia, hoje em dia virou uma profissão, né? Sim, ofício. Existe o curso de musicoterapia nas universidades, e ela cura muito, só que é uma coisa tão sutil que às vezes as pessoas não... Sim. Mas assim, a pessoa passou por aquilo ali, melhorou, e depois não fica nenhum registro assim, não tomou nenhum remédio, não, ela fez aquilo ali, de repente ela foi melhorando, ela tá ótima aí, ó. Mas é engraçado, né? Eu falo assim, e às vezes as pessoas não param para perceber o tamanho da diferença que é, por ser uma coisa simples, natural. Mas, e aí a gente vê os espíritos falando do outro lado como que isso é usado. Então, quer dizer, eu imagino que é isso que o Cláudio está fazendo, ele está trazendo um trabalho até ali. Olha, o que eu achei muito legal, eu nem conhecia, assim, faz um atendimento fraterno. Também não. E dentro do próprio tratamento, enquanto a pessoa vai lá fazer uma coisa de evangelização numa sala, aquilo que está, tudo que acontece ali está sendo, de uma certa forma, registrado, materializado em alguma uma coisa simbólica que vai, essa mesma energia vai... Então, quer dizer, eu acho isso muito... na verdade, assim, é muito rico e na direção do que a gente estuda, do que a arte é, sim, como ela é tratada no plano espiritual, a importância que se dá. Que não é na questão, respeitando, claro que assim, pessoas, pintores, grandes pintores que tem, que isso, mas assim,
a gente não pode reduzir a isso, né? Assim, que a experiência da arte é mais importante do que o valor que se dá a uma coisa antiga. A experiência e ela muitas vezes é pessoal, né? Uhum. Ou seja, o que aquilo representou para mim, não tem como eu vender para você e nem botar um valor. Mas aquele dia que uma pessoa me deu um desenho, que eu participei de uma oficina, que eu fiz uma música com alguém, aquilo ali às vezes mudou a trajetória, né? Então, é isso aí. Olha, se vocês me permitem, eu queria, o Luiz falou, né, de um livro e tal, nossa equipe, né, nosso grupo lá dentro do IEE, lançou um livro sobre esse trabalho, já tem mais de um ano isso aí, chama Diante da Pintura Mediúnica, e quem compilou ele foi a nossa coordenadora, né, a Elisa Pereira, mas ali tem a contribuição de todos os membros da equipe. Ele tem disponível no site da editora e também na Amazon, no formato e-book, porque às vezes alguém que está nos assistindo está fora do país, né, ou está em outro estado e quer a coisa assim de imediato. Então, ele está, ele conta desde o momento das dúvidas da médium, sobre se é o pensamento dela ou não, como o Júlio disse, e conforme a gente vai tendo contato vão surgindo os médiums, eles vão ficando com essa dúvida, para mostrar que o processo normalmente é esse mesmo, né, que para a pessoa prosseguir com a tarefa ali do estudo, até mostrar como é que foi sistematizar como que foi a implantação da reunião. Logicamente, nós já sabemos, isso eu falei, como eu disse, no outro estudo, né, do Espiritismo em Casa, já existe há muito tempo esse tipo de trabalho com a pintura mediúnica, com essa finalidade terapêutica, já há mais de 20 anos, isso não é novo, e já tem muitos grupos espalhados para o Brasil. Então, o que nós precisamos entender, e que o Júlio já falou aí, o papel do dirigente, seja da casa ou da reunião mediúnica, é de acolhimento. E aquele e como também foi bem dito aí, não existe uma mediunidade melhor ou pior do que a outra, é trabalho na seara de Jesus. Então, se é o tipo de mediunidade A, B ou C, são possibilidades que a espiritualidade está permitindo. E lembrando que mediunidade é sinônimo de servir, né? É isso, é sinônimo de servir. Então, quem estiver um pouco mais interessado em saber sobre isso, nesse livro fala como que é o nosso trabalho e acha ele com muita facilidade. Ao final, vou colocar o meu contato. E queria deixar um abraço para o Adriano Alves, né, grande companheiro. E outra coisa que eu queria dizer sobre esse livro, muitas pessoas talvez não saibam, mas o Tim da dupla Tim Vanessa, além de trabalhar né, de fazer músicas e nos brindar sempre aí com as belas melodias e tudo mais, ele profissionalmente ele faz trabalho de edições de livros, de capa, e esse livro foi editado pelo Tim, e essa capa foi ele que desenvolveu para a gente, essa bicicleta aí de uma das pinturas nossas. Então tem dedo do Tim. Aí, se forem lá procurar capa e diagramação, deve estar Walter Santos. Ninguém vai saber que é ele, né? Mas é o Tim, da dupla Tim e Vanessa. Tem dedo dele aí também. Ô, Cláudio, há quantos anos o Instituto desenvolve esse trabalho de terapia pela psicopictografia? Lá no IEE está em torno de 4 anos. 4 anos e meio, mais ou menos. Porque quando nós chegamos na casa, a atividade já havia se iniciado e nós fomos acolhidos lá pela equipe, como disse, e aí nós fomos ajudando a desenvolver alguns projetos lá também, botando a mão na massa, né? Mas tem mais ou menos 4 anos e meio. Mas tem grupos aí com mais de 20 anos de existência, outros com 30 anos de existência, Brasil afora. Então, se tivéssemos hoje que colocasse uma caixinha com letras garrafais para marcar esse nosso bate-papo de hoje, eu diria assim, acolham o médium, acolham, escutem, né, a sua mediunidade, percebam, se for do desenho, estudem e vão verificar se aquilo também não é algo que o próprio
diretoria espiritual da casa está querendo trazer para o trabalho no dia a dia da casa, né? As casas que começam a eclodir muitos médios de pintura, com certeza é a própria direção espiritual da casa tentando, de alguma forma, dizer, né, sinalizar, olha, temos trabalho aqui dentro dessa metodologia, né? Sim. O Dito, companheiro nosso aqui, lembra que é necessário ter material, né, Cláudio? Telas, pincéis e tinta, e que não é necessariamente um material barato, né? Olha, que interessante. Ei, Dito, primeiro um grande abração aí para o Dito, saudades do amigo. Lá no nosso trabalho é utilizado o giz pastel e o papel canson A3, que também não é um material tão barato assim, mas é mais fácil de lidar. Então, aqui alguns desenhos no formato A3, algumas das temáticas, né, que são realizadas e percebam que às vezes pode arte abstrata. Cada desenho desse ele é direcionado para um assistido e ele tem um motivo de ser das cores, das formas, e isso vai, de certa forma, direcionar ali no processo, né, terapêutico para o assistido, de forma que vai ser salutar para ele, vai ajudar no seu reequilíbrio. Cláudio, o atendido recebendo a primeira olhada que ele dá num desenho, na pintura, que expressão que você capta, assim, costuma captar? É sempre o de muita gratidão, dizendo, alguém lembrou de mim, alguém pensa em mim, alguém olha por mim, e durante o nosso trabalho lá na sala de evangelização, a gente diz o que ele deverá fazer com o desenho, né, que é normalmente fixar em um local onde ele possa, uma vez por dia, dar uma olhada, interagir com o desenho, principalmente antes de dormir e tal, porque aquela viagem que ele vai fazer no desenho vai proporcionar um sono mais tranquilo e também auxiliá-lo, auxiliar a espiritualidade no desdobramento à noite, ali durante o sono, né? Mas, não raro, a gente deixa o e-mail nosso para as pessoas dizerem a relação que elas tiveram com o desenho e, junto com as orientações que nós deixamos, a gente falou, depois de 30 dias você pode descartar o desenho e não precisa ficar com receio do pintor ficar chateado, porque é um remedinho que você vai fazer a posologia dele ali durante 30 dias e depois você vai descartar. Aí muitos citam que o desenho já no segundo dia fez um grande efeito, porque normalmente as pessoas não conseguem dormir direito, é um reflexo, né, do problema da pessoa, muita ansiedade, e aí já relatam que no segundo dia já começaram a dormir melhor, diminuiu a ansiedade. Outra coisa também, alguns chegaram até a perceber cheiro sendo emanado pelo desenho, né, de flores, então, ou uma luminosidade diferente. Então, existem relatos diversos e sempre muito positivos. É muito raro a pessoa não falar assim, o desenho não me fez bem. Para te falar a verdade, eu acho que nós nunca tivemos um caso desse. E também aconteceu uma coisa, o Luiz falou aí das crianças, os mentores espirituais desse trabalho, eles instituíram que pelo menos uma vez por mês é dedicado às crianças. Então, os desenhos, o público assistido são crianças. E aconteceu uma outra coisa interessante, que um hospital do câncer infantil aqui de São Paulo fez uma parceria conosco e uma vez por mês os médiums pintam os desenhos que são levados, não é dito para as crianças que são mediúnicos, é entregue para os pais e para as crianças, e todas depois também, quando dão feedback, dizendo que o desenho de alguma forma encantou a criança, diminuiu as dores dela, que ela se encantou com o desenho, e que eles acharam alguma coisa no desenho que fez bem. Então, não é que nós estamos levando o desenho para curar do câncer, não é isso. Mas é para aliviar as dores psicológicas, para que ela possa se sentir mais acolhida e feliz.
E isso não fomos nós que procuramos, foi a direção do hospital que chegou até nós e aconteceu lá uma sinergia, e que isso com as crianças vem acontecendo já pelo menos uns 2 anos. Então, são muitas as possibilidades. Nós, nesse trabalho, a gente não sabe aonde que vai chegar isso, mas nós sabemos que ainda tem muito para ser desdobrado pelo que a gente pressente, que nos é trazido, que a gente ainda vai ter mais coisas para desenvolver, para fazer. E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho também que o nosso horário já vai avançando, é que essa nossa equipe, através da nossa coordenadora, Elisa Pereira, ela é formada nessa área de biomédicas, né? E ela, juntamente com a doutora Andréa Reis, conhecida de todos nós aí, do movimento espírita, né, que tem alguns trabalhos científicos com o Haroldo Dutra, a gente não consegue medir, através de equipamentos aqui do mundo físico, o que é emanado do desenho. Nós não temos sensores para isso. Mas então foi cogitado o seguinte: já que a gente não pode medir o que emana do desenho, o que nós podemos medir? O efeito nas pessoas. Então foi estabelecido um protocolo científico onde as pessoas eram perguntadas: você quer contribuir para a pesquisa? O assistido, uns diziam que sim, outros que não. Aqueles que diziam que sim, ele respondia um questionário antes, e um questionário depois passava por esse trabalho com o desenho. E esse trabalho de pesquisa, ele acabou, coloquei aqui na tela para compartilhar com vocês, se desdobrando num artigo científico, comprovando a eficiência deste desenho, com a terapia através do desenho. Então tá aí, ó, foi publicado numa revista, então isso tem um caráter científico, foi feito dentro dos protocolos científicos. Esse vocês tempo encontram. Não é bruxismo, né? Então, o que acontece? É lógico que a gente precisava pegar algum ponto para que fosse percebido o efeito. As pessoas chegavam lá, como disse, com ansiedade, com vários distúrbios que se refletem na tensão na mandíbula. Sim. Então, isso era um dos pontos que poderiam ser observados no antes e depois. A gente poderia ter pego vários outros tópicos, mas como uma das especialidades, né, da Elisa essa, né, de tratamento de mandíbulas, então foi trabalhado isso aí. Então foi percebido o antes e o depois, de pressão da mandíbula e etc., como um resultado, quando a pessoa está mais harmonizada, relaxada, muda esse tipo de coisa. E esse trabalho científico, ele já está começou a ser citados, inclusive, por alguns médicos espíritas e também até mesmo por alguns médiums, pintores de pintura mediúnica mais conhecidos aí, que às vezes vão fazer palestras no exterior, chegaram a citar ele também em palestras lá fora. Então, acredito que vocês vão ouvir falar mais disso aí. Então, para mostrar que nessa equipe nossa aqui em São Paulo, a nossa preocupação também é de ter embasamento científico para não achar que isso é um amuleto. Que a pessoa vai lá, a pessoa está dependendo de um desenho para ter fé. Não, não é isso. Nós estimulamos através lá da nossa aula de evangelho, dizendo das curas de Jesus, falando da fé e dizendo, olha, isso aqui é um auxílio, mas você vai ter que encontrar as respostas e a harmonia dentro de você, e aí você vai precisar de Jesus, vai precisar estudar o evangelho, vai precisar mudar atitudes, o desenho não vai fazer por si só, ele está aqui como um apagar de incêndio, mas você precisa encontrar o seu caminho de harmonia interior, e aí é evangelho, a doutrina espírita, autoconhecimento, para você saber do seu papel no mundo e também usar da terapêutica, né, que é da psicologia de Jesus no seu dia a dia, né, e exercitar também o auto-perdão, né, no dia a dia. Essa questão, nós estamos falando de forma muito aberta aqui, né, Cláudio?
a questão, por questões que a gente não quer afirmar sermos doutores da verdade, não estamos contra quem pensa diferente. Aliás, a gente também não tem, estamos todos desenvolvendo a boa vontade para aprender, né? Eu acho que o grande exercício é esse. Mas quase nada responde ou atende a exigências dessa ordem, de isso é um amuleto, quase nada, ou nada, não é? Na perseguição, por exemplo, no incômodo que se gera, adorar imagens. Aí você vira para qualquer pessoa e fala assim, pensa em Deus, surge uma imagem, ela não precisa estar na parede. As questões das imagens, das questões das referências iconográficas e tal, elas são questões que estão na medida da nossa evolução. Nós dependemos de um corpo. É o mesmo que você fala, mas para que você tem corpo? Você não precisa de corpo. Lógico que precisa. Não é todo mundo que precisa, não é todo espírito que precisa do corpo, mas muitos precisam, né? No consumo de comidas. Não é qualquer dieta que serve para qualquer pessoa, não é verdade? A gente até comentou que sobre lá a cura do centurião lá, né, da filha do centurião, que a gente comentou mais cedo. Quando ele veio falar com Jesus, Jesus se prontifica a ir, ele é que fala para Jesus que não precisava, não é isso? Ou seja, mas em muitos casos, Jesus foi na cura, no caso de Lázaro, por exemplo, ele foi pessoalmente. Será que ele precisava ir pessoalmente? Não é? Então, acho que nós temos que amadurecer um pouco como espíritas, porque eu digo porque já estive muito nessa posição, hoje menos, até com a resistência com a própria pintura mediúnica que eu já tive, e fui parar como dirigente de uma reunião de pintura mediúnica, não é? E já contei, acho que já contei aqui, não sei onde eu conto esse negócio para todo direito, mas assim, com provas de que o planejamento para que eu estivesse nessa reunião é de muitos anos atrás. Então sabendo disso, o Adriano aí. Ei, Adriano. Olá. Ei, Adriano. Sabendo disso, que a gente tem que começar a sair dessa posição fundamentalista perante algumas coisas, né? Existe um trabalho e eles têm benefícios, sim. As cores têm benefícios, sim. Está lá, está no Espiritismo na Arte, fala-se sobre as questões das cores. Existem estudos científicos sobre a questão vibracional das cores, como das notas musicais. Então, é um pensamento muito antigo chamar isso de misticismo. Isso não tem nada de misticismo. Isso não tem nada disso. Isso aí é uma coisa real, comprovada cientificamente, sabe? As cores emanam vibrações, as notas emanam vibrações, os pensamentos emanam vibrações, não é? Geram cores. Então... E é importante ressaltar que isso não é uma terapia alternativa, porque alternativo é algo que você vai utilizar em detrimento de outro. Como a Associação Médico Espírita diz, é uma terapia complementar espírita. Hoje, o que já se entende como terapia complementar espírita? O passe, a água magnetizada, né? A evangelioterapia, o culto no lar, isso tudo são processos espíritas que complementam o bem-estar de saúde da pessoa. E já tem estudos mostrando o quanto que a casa espírita é importante para a saúde pública. Tem até aqui, eu acho que talvez não dê tempo de mostrar, mas tem aqui o estudo científico mostrando que o centro espírita é um local de saúde pública hoje. Para você ter ideia, o movimento espírita, uma cidade aqui como São Paulo, ele consegue atender, através de um grupo de casas espíritas, mais pacientes, entre aspas, né, mais assistidos do que a própria Santa Casa e um outro hospital aqui de grande porte de São Paulo. Isso está num estudo também. Então, isso tem que ser levado em consideração. Mas vamos ouvir o Adriano um pouquinho aí sobre o assunto? Vamos lá, agora.
Não, eu não estou muito preparado para falar, não. Só estou escutando. Seu preparado, Adriano. Eu queria apresentar o Adriano, já que ele está aqui. O Adriano é o responsável por essas belezas aqui, ó. Essas pinturas do Boa Nova, que vocês já viram, né? Nas capas dos DVDs do Boa Nova. São quase todas elas do Adriano, tem pinturas também do Augusto. Nossa, do Augusto, né? Que são os dois. O Augusto também é médio de pintura mediúnica, né? Uhum. O Adriano também desenvolve esse trabalho com a pintura mediúnica, né? Também tem essa mediunidade. E é muito legal, né, a gente conhecer o artista, porque está aí, ó, encarnado, trabalhando, vivendo da arte, o que é importante, que a gente sempre fala, né? Os artistas são artistas, né? Eles trabalham com a arte, eles trabalham com a pintura, né? Trabalham com a música, trabalham com as artes, e o Adriano é um desses artistas, né? Ele além de artista plástico, ele escreve peças, né? Tem peças da Laboro que ele ajudou lá a escrever com o pessoal, né, Adriano? Trabalho com a Laboro, tem músicas, é compositor. O Adriano toca, pinta e borda, né, Adriano? Eu estava escutando o trabalho, o Cláudio falando sobre a pintura, você, o Júlio, né? E, na verdade, o trabalho que eu fazia no Consolador era bem intuitivo mesmo. Então, eu realmente não tenho, assim... João e Luiz aí. Eu não tenho essa... Caiu o Adriano. A gente voltou. Pô, a gente caiu. Não, acho que a gente está caindo de novo. Eu não dou passividade, né? Não dava passividade na reunião. Era só intuitivo. E eu comecei porque eu queria uma vontade de desenhar na reunião. Sim, e o Gladson... Não é isso, não. O Gladson que falou assim, próxima reunião você traz o papel e o lápis, né? E eu fiquei naquela dúvida, assim, mas aí comecei a ficar... Foram 8 anos lá com o Gladson, né? E eu acho que deu muito certo, porque o trabalho que ele faz é muito impressionante, assim. Né? O Gladson, que o Adriano está falando, é o Gladson que faz as letras de Tim e Vanessa, né? Sim, é. E então... Ô, gente, eu não gosto, não é uma crítica, né? A gente está muito imerso nisso, né, Adriano? É natural. Então a gente, de repente, está comentando. Não, é o Gladson, é Tim Vanessa, é Tim. Sim, é. Tem que sempre lembrar. É o Cláudio Marins. É uma turma. Sei lá se tem alguém aqui, né? A gente espera que tenha pessoas que estão em casas espíritas que possam, né, representar essa palavra para as casas. Eu acho que a mensagem é que o Cláudio deixou. Gente, a mediunidade de pintura não é antidoutrinária. A pintura mediúnica é uma mediunidade natural. Não precisa ter medo dela. Dê ao artista condições dele trabalhar pela doutrina, pelo evangelho, dê condições em todos os aspectos, não só dentro, né, no aspecto mediúnico, mas também no aspecto criativo, não é? A mediunidade, a pintura, esse desenvolvimento, deixa o artista se desenvolver dentro da casa espírita, gente, não é? E deixa ele contribuir, deixa os espíritos trabalharem dentro da casa ali. Uma reunião mediúnica, eu costumo dizer, não é porta aberta, qualquer um entra, qualquer um sai, não. Sabe? Tem coordenação no mundo do lado de lá, não é? Se a reunião é séria, se há boa vontade, se a pessoa que está ali está para o trabalho sério e tudo, e está acontecendo o fenômeno, é porque tem que acontecer. Porque tem que acontecer, né? Se um médium de pintura bate à sua porta, procura você com a sua casa espírita comum, você tem que entender nisso um sinal de que o trabalho bate à sua porta, de que você está pronto para ele. Então, nós temos muito o que vencer nessa área, porque, sim, todos nós já falhamos, os artistas, os não artistas, né? Todos nós já falhamos.
mas todos nós estamos aqui refazendo nossos caminhos, né? Tem o palestrante espírita, você tem o artista espírita, você tem o médium, você tem o colaborador na casa espírita que dá o passe, você tem vários trabalhos. A arte não está excluída desses trabalhos, né, Cláudio? Esse exercício ele tem que ser aproveitado, estudado e aproveitado na sua amplitude, né? Na sua amplitude. O dirigente espírita ele deverá estar muito atento hoje, e a arte ela está sendo trazida cada vez mais pela espiritualidade como um elemento de auxílio para a humanidade. Ele está saindo daquela coisa de consumo de um bem que às vezes é para simplesmente atender a massa na sua necessidade ali diária de espairecer, vamos dizer assim, ou apenas a questão de algo belo na parede para satisfazer assim um desejo de ter algo caro, mas ela vai cada vez mais cumprir 3 papéis. Um dele é realmente ser um canal de comunicação, de elevação espiritual através do belo, mas não esse belo no sentido de ficar algo ali monetizando, mas de conexão com o espiritual. Outra parte, que já foi citada aí pelo João e pelo Luiz, a parte de educação. Cada vez mais nós vamos perceber ela como elemento de educação. E outro ponto é a questão terapêutica, principalmente com as ciências psicológicas. E então a gente vê claramente isso através desses trabalhos que estão eclodindo nas casas espíritas, e vai, pelo que nós estamos percebendo, e já estamos tendo contato com grupos que estão surgindo de um ano para cá, a quantidade de grupos que surgiram do nada e estão buscando entender o que eles têm que fazer, e às vezes vêm trocar ideias conosco e com outros grupos já existentes, falando assim, olha, o que a gente faz com isso? Porque a gente está aqui um monte de médium querendo pintar e não sabemos o que fazer com isso. Então a gente percebe, né, a espiritualidade avançando nesse sentido e colocando a arte cada vez mais como esse elemento de auxílio para o ser, né, o espírito encarnado, e também para o espírito desencarnado. Então, fiquemos atentos, busquemos cada vez mais esclarecimentos dentro da doutrina, não são poucas as obras que citam sobre isso aí, às vezes ficam muito esparsas e as pessoas têm dificuldade de encontrar, mas existe, tanto é que quando a gente pesquisa e vai atrás, encontra. É sinal que nós temos que trabalhar mais nesse aspecto, né, Cláudio? Existe realmente uma lacuna de orientações, né, de concatenação de conteúdo, de orientações, para que haja mais segurança, né? A gente sente que é muito essa insegurança em realizar o trabalho que cria essas situações. E o desencontro de informações, né? E a gente já ouviu de tudo, né? Sobre pintura mediúnica. E não, agora que a gente já ultrapassou bastante do horário, acho que a gente vai bater o recorde hoje, mas mas foi ótimo, e nós vamos ter que voltar mais vezes nesse assunto dessa sensibilidade, até mesmo porque esse programa, esse espaço que a gente tem aqui, é um espaço das artes, é um espaço da sensibilidade, né, um espaço para a gente trabalhar isso. Então nós temos que vir aqui e falar sobre isso mesmo, né? Sobre essas formas da gente se sensibilizar, né? Então, beleza, eu peço desculpas, a gente se estendeu aí com o assunto, mas como nós dissemos, né, tinha pelo menos umas 4 horas que seriam necessárias para nós darmos o recado. Nós que temos que pedir desculpa de te interromper, ué. Não, de maneira alguma, só tenho a agradecer. Interrompeu o Cláudio aqui? Não, de maneira alguma. Atrapalhar o Cláudio. Ô, Adriano, se eu virar o celular aqui um pouquinho para o lado, vai ter aquele quadro seu aqui na parede nossa, viu? Presente do Adriano para nós, de casamento, meu e da Adriana, tá aqui na parede. Ó. Pode virar um pouquinho? Pode? Então, pode. Peraí. Olha lá, ó. Ali é a obra do Adriano Alves, ó. Presente. Eu também ganhei um de presente de casamento.
Olha aí, ó. Adriano, viu, gente? Adriano é o pintor dos casamentos aí, ó. Não, pintou casamento, ele dá um desenho. Então pode encomendar aí com ele. E eu vou deixar o nosso contato, aquelas pessoas que quiserem interagir conosco sobre esse assunto. Nós temos um e-mail e estamos lá à disposição e abertos para podermos conversar e tentar contar um pouco mais da nossa experiência. Hoje o nosso foco foi um pouco mais do que nós fazemos lá, né? Mas temos assunto aí para compartilhar também de trabalhos de outros grupos e colocar em contato com os outros grupos, irmãos, se necessário. Mais uma vez, a nossa gratidão a todos vocês aí, do Instituto Ser e do canal Espiritismo TV, e aos amigos que tiveram o espírito olímpico de nos assistir até agora. Então, firmes aí. Queria muito agradecer a Marina, que está aí presente. Ô, Marina, querida. Marina, ela é uma pessoa importantíssima para nós na reunião. Importantíssima dentro do Ser. Ela faz é uma grande artista, e uma grande amiga. Eu acho que, para mim, mais importante, uma grande, grande amiga. Eu falei com ela que na próxima encarnação nós vamos ser irmão mesmo, assim. Mas, então, queria também deixar um abraço para o Florencio aqui, apesar dele não estar aqui, Florencio Anton, que é médium lá na Bahia. Um dia nós vamos voltar para contar os casos, vamos chamar ele também aqui, né, para contar a experiência dele com a pintura. Ele é uma pessoa que tem ajudado muitas causas, mantido uma instituição em Salvador, que cuidando de diversas crianças, né, lá com o trabalho da pintura, muito bacana. O Florencio é uma referência para todos nós. Então queria deixar um abraço para ele. Ele tem uns casos engraçados com ele. Um dia, quem sabe, ele não vem aqui contar para a gente. Agradecer a Janaína, né, pelo que ela nos proporcionou. E um dia nós vamos voltar com o tempo para contar da reunião do Ser aqui de pintura também, que é bem interessante. E vamos para cuidando da vida mental, Thiago? Você já viu que eu coloquei uma coisa nova aí? Então tá bom, tá contigo. Ô, gente, beijão para vocês, beijão, Cláudio, Adriano. Obrigado, gente. Fica aí agora, que ainda tem uma partezinha final. Eis que um homem cândido surgiu, trazendo verdade em suas mãos. Passou por dores, provas. Eis que um homem cândido surgiu, trazendo novas revelações. Para a renovação. Eis que um homem cândido surgiu, trazendo verdade em suas mãos. Passou por dores, provas. Eis que um homem cândido surgiu,
criou. Querido Cândido Xavier, os corações acalentou. Um ser de luz, Emmanuel, seu guia para a grande missão que em vida viria um ser de luz, hoje emana no ar, ilumina